Saudações lobatianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Henrique, eu sou dono aqui do Memórias do Pica-Pau Amarelo e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Eu vou começar a dar para vocês as minhas impressões da temporada de 2004 que eu ainda não assisti na íntegra. Então, hoje vamos começar obviamente com o primeiro episódio, A Menina da Selva. Só que antes disso, eu gostaria muito que você já deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e, claro, ativar as notificações, que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Ignorem o barulho de passarinho aqui de casa, porque a gente tem, muitas famílias de passarinhos e não tem como controlar esses sons. Então, enquanto não tiver uma câmera boa, com um microfone muito bom, que dê para extrair todos esses ruídos, pelo amor de Deus, continuem aqui comigo e relevem esses barulhos, tá bom? Vem comigo. Eu acho que o primeiro ponto muito importante para começar a analisar o episódio A Menina da Selva é lembrar que essa temporada ela foi totalmente inédita naquela época, né? Além de trocar a dupla de Pedrinhos e Narizinhos, o sítio estava estreando no Projac, aquela casa que ficou até 2007, depois virou a casa da Ana Maria Braga. Então era tudo muito novo, né? Novos figurinos e tudo mais. Apesar de ter sido uma coisa que já passou há muito tempo, eu, por exemplo, quando eu fui assistir, sabendo que era um novo ano, novos atores como Pedrinho e Narizinho, me passa assim esse ar de coisa nova, um cheirinho de novidade. E A Menina da Selva, ela traz, assim, muitas características de Tainá, né? Um filme brasileiro que conta a história de uma índia. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, A Menina da Selva, interpretada pela Bruna Marquezine, é uma criança que foi criada por índios na Amazônia e o avô dela descobre ela através dos jornais e ele decide ir imediatamente com a sua esposa procurar essa tal menina que é a neta dele, que ele tem certeza porque tem a tal da mancha da família dele e ninguém mais do mundo inteiro tem essa mancha a não ser a família dele. E eu queria levantar aqui uma questão que fazia muito tempo que eu não achava um episódio do sítio tão empolgante, tão interessante quanto esse. Porque na temporada anterior, de 2003, que se vocês quiserem, quando a gente terminar de 2004, ó louco, tô fazendo o primeiro episódio, nem sei se isso aqui vai dar certo. Se vocês vão gostar, se vocês vão querer o próximo episódio, já tô falando para fazer análise de outra temporada, não tem condição nenhuma, pelo amor de Deus. Voltando ao assunto, 2003 para mim tem picos muito altos, mas muito mais baixos do que altos de episódios bons e ruins, sabe? Chatinhos, bem arrastadinho, e eu achei muito legal dessa temporada já começar, digamos assim, com uma história bem alta, a ponto de, me deixar preso do começo ao fim. Outra coisa que me irrita muito em episódios longos, porque pra mim 5 e 6 episódios já tá ótimo, apesar do tempo de duração ser bem curtinho no sítio, eu detesto barriga. O que é uma barriga? Pra quem não entende, pra quem não sabe, a barriga na telenovela, nos seriados, é aquela coisa que você sabe que está sendo colocada ali para retardar o final da história, ou seja, ficam colocando situações ali e fica cansativo, né, gente? Para fazer com que a história não desenrole tão rápido quanto deveria. E aí, poxa, para quem não é noveleiro como eu, porque eu não sou noveleiro, eu não sou uma pessoa que curte muito assistir novela, esse negócio de barriga é um fator muito importante na hora de você estar assistindo alguma coisa, e essa história não tem barriga, e eu achei interessante demais isso, por ser uma história de 20 capítulos. E é muito legal que pela primeira vez, se eu não me engano, se não me falha a memória, o sítio sai do ambiente local deles e vai para um lugar que é real, né? Não é o mundo da fantasia, não é um chroma key ou um estúdio construído ali dentro, né? Talvez do Projac, da Rede Globo. Eles vão para a Amazônia, vai junto Visconde, Emília, Pedrinho, Narizinho e, pasmem, adivinha quem que eles encontram lá? A Yara, que volta nessa temporada, interpretada pela Lilian Cordeiro. Então, pra mim, foi muito legal ver a turminha do sítio em um lugar real, um local bacana, que não fosse chroma key. Até porque se fosse chroma key, meu Deus do céu, né? Ia ser, assim, bem tosquinho. Ia envelhecer muito mal. E é interessante você parar pra pensar como o sítio estava em alta a ponto da Globo disponibilizar uma verba para levar tantas pessoas, né? Porque não são só os atores, tem diretores, pessoal de equipe, por mais que não dê para ir todo mundo, é um dinheiro ali embolsado, investido, e o sítio já estava muito em alta em 2004. Eu já tinha dito no início desse vídeo que nesse ano era tudo muito novo e trocaram a dupla de Pedrinhos e Narizinhos, ou seja, saiu Lara e César para entrar Caroline Molinari e João Vitor Silva. E assim, como era o primeiro episódio que eles apareciam, as primeiras cenas,
É muito comum, pessoal, que a gente perceba alguma coisinha aqui, outra ali, poxa, talvez isso aqui pode ser melhorado e tal. E eu já tinha assistido a temporada de 2005, antes da de 2004. Ou seja, em 2005 eles já estavam craques. E eu pensei, poxa, Luiz, pega leve na hora de fazer essa análise com as crianças, principalmente porque eles estão fazendo aquilo pela primeira vez. Não digo atuar, mas sendo Pedrinho e Nerizinho. Então, para se acostumar ia demorar um tempo. E pasmem, não foi isso. Não me passaram uma sensação de novatos. Muito pelo contrário, estavam muito bem, principalmente pela idade que eles tinham. Porque, volto a dizer, até para uma pessoa que é veterana, dependendo do papel e lugar onde ele está se encaixando, ele esteja, é muito comum que no começo enfrentem alguma dificuldade e tenha muitas coisas para melhorar. Eu estou falando que eles foram perfeitos, zero defeitos, que não tinha nada para melhorar? Não, mas na minha visão não me incomodou nada. Não teve um momento que eu parei e falei, talvez o João poderia fazer de outra forma, talvez a Carol poderia fazer de outra forma. E vocês podem estar interpretando isso como puxação de saco, mas não é. Eu juro. Inclusive, quem já assistiu vai poder me falar aqui, quem não, a ideia é essa mesmo, despertar a vontade de assistir. Uma das coisas que me incomoda muito nessa temporada, que eu não me lembro de ver a de 2003, mas talvez é porque faz muito tempo que eu não assisto, é o fato da Caverna da Cuca ter uma luz azul lá dentro muito forte, me incomoda assim, bastante. Tanto é que ao invés de eu conseguir ficar focando no que tá rolando ali, na Cuca, no pesadelo, eu fico toda hora procurando um lugar que não tem luz e isso me tirou muita atenção, tirou muito foco dos bonecos. É uma coisa que eu teria mudado sem dúvida nenhuma. E aí na história, gente, o pajé, ele descobre que a Jajali, a menina da selva que ele criou, tá correndo perigo e ele decide pedir ajuda para uma feiticeira branca, que quem é essa feiticeira branca? A nossa querida Marquesa de Rabicó, Emília. Então ele vem até o pessoal do sítio, entrega para ela um amuleto que faz com que eles consigam chegar à Amazônia para conseguir salvar a Jajali. Então quando eles vão para a Amazônia procurar a Jajali, eles acabam se encontrando com a avô da Jajali, o PPA, que está acompanhado de Godofredo, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o grande Aramis Trindade, que eu tenho certeza que um dia a gente vai ter uma estátua do Aramis, sem dúvida nenhuma, em algum lugar de São Paulo. E o avô da Jajali também está acompanhado da esposa dele, a Amorzinho, que é uma das vilãs da história, que juntamente com outro vilão que vai aparecer durante a trama, o Mike Navalha, eles têm um tom mais pastelão. E eu sempre acho que pastelão, quando não é feito por bons atores, não cola muito e fica meio desgastante, uma coisa meio Didi Mocó, sabe? Mas aqui também entregam tudo, porque os dois atores que fazem esses dois vilões, né, da trama, tem um pastelão, principalmente a atriz traz um pastelão incrível, porque ela é uma vilã totalmente sem noção, ela não entende nada do que está acontecendo, o negócio dela é só dinheiro, é só gastar, extremamente burrinha, tadinha, e ela usa muito isso a favor dela. Que mulher maravilhosa, fiquei encantado com a atuação dela, ela entregou muito. E aí, pessoal, também não vou ficar contando toda a história aqui, até para não ficar muito longo para quem já assistiu e também não dar spoiler para quem não assistiu. Poxa, claro que eu tô dando vários spoilers, mas não vou dar spoiler de tudo. E aí eles conseguem resolver, o avô se encontra com a Jajali vai embora com o avô e com o Amorzinho e já comecei a achar estranho, porque ela se acostuma muito rápido com a ideia de ir com a avó, de chegar em casa. Um dos pontos muito negativos, porque a Bruna é uma boa atriz, isso não quer dizer nada, tá, gente? Mas quando ela chega, eu penso o seguinte, se ela era uma índia da floresta, ela tá indo morar com gente branca, que ela também é uma índia branca, mas ela tá saindo do habitat natural dela, que ela viveu a vida inteira, para ir para uma mansão, rodeada de pessoas que ela nunca viu falar, se ela não sabe se vai confiar ou não, tá tendo esse primeiro contato ali. E chega lá, ao invés de ser uma criança meio que curiosa, meio retraída, o que tá acontecendo, o que são essas coisas, ela começa a bagunçar tudo e eu achei isso bem forçadinho. Eu falei, gente, mas não condiz com a realidade. Tudo bem, se fosse qualquer outra criança, eu acharia ok, essa criança tá bagunçando, tendo esse primeiro contato com uma vida mais confortável, né? Porque o avô dela é rico, lá na trama ele é o homem mais rico do Brasil. Outro ponto muito positivo que eu sinto falta em outras temporadas é a participação ativa dos seres do folclore. Gente, o folclore é muito importante para a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, desde Monteiro Lobato, que traz Saci à tona, que é graças a ele que o Saci ganha forma e sucesso através do povo popular, de livros e tudo mais,
Então, por exemplo, quando eles levam a Yara pra Amazônia também, ou tem um momento que eles vão pra cidade, e aí o Saci e a Yara também vão, e eles se disfarçam de mendigos. É muito legal. Volto a dizer, eu já tinha assistido a temporada de 2005, então quando eu fui assistir a 2004, eu achei que a Lilian estava um pouquinho apagadinha, apesar do visual ser muito bonito, apesar dela ser muito boa atriz, mas durou muito pouco essa questão minha de primeira impressão, sabe, de achar que estava um pouquinho fraco, porque rapidinho ela tirou de letra, principalmente quando ela volta pro Riacho dos Sítios, fora da Amazônia, quando ela tá lá no Riacho do Sítio, eu sinto que ela estava mais à vontade, aquele lance do cômico, sabe? Me deixa muito à vontade assistindo, dá vontade de ter, tipo, só Yara, 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 Yara. Se podia ter tido mesmo as aventuras da mãe Yara. Um dos furos desse episódio, que é, tipo, impassável, não tem como a pessoa falar... Assim, tudo bem, daria pra criar novas teorias de por que isso aconteceu. Mas pra mim seria inaceitável se eu estivesse vendo isso acontecer. Nessa temporada, a Cuca tem uma bola de cristal. E ela descobre que o tal Tajá, eu ia falar errado igual a Emília, Pajá, que esse tal Tajá ele é muito mágico, que ela gostaria de ter ele para ela ser ainda mais poderosa, mais malvada, fazer mais maldades a partir daquele amuleto sagrado do índio que tá com a Emília. Ela sabendo disso e descobrindo que a Jajara estava correndo perigo através do Iaú, o pajé, que aparece para contar que ela estava correndo perigo na cidade grande, a Emília pensa, poxa, como que a gente vai saber se a Jajara realmente está bem? Aí eles têm a ideia de fazer um Tajá falso, né, construir um novo Tajá, para trocar a troco da bola de cristal da Cuca. E, poxa, a Cuca vê tudo nessa bola de cristal. Como é que ela não teria visto que as crianças estavam enganando ela, sabe? Foi passada para trás assim muito fácil para uma bruxa de muitos, mais de 7 mil anos. Achei que foi muito tranquilo e, assim, independente se é um programa de criança ou não, a Cuca não tem essa característica de ser burra. Outra parte que é bem legal, que eu fiquei muito atento, foi para buscar easter eggs. Easter eggs é o quê? São coisas escondidas ali durante a trama que você encontra, e eu achei um. Se alguém tiver achado mais um, me fala. Quando a Jajali tá perdida, que a Amorzinho leva ela para uma feira e abandona ela lá porque tem muita gente, é uma multidão muito grande, e ela tá perdida, tem uma parte da feira que você vê lá atrás, tem vários rostinhos da Emília à venda. Eu interpretei aquilo como um easter egg. E nesse momento que eu digo pra vocês do easter egg, que a Jajali se perde na rua, dois homens brutamontes, eles veem a foto dela no jornal, descobrem que ela é uma herdeira, né, que o avô dela é milionário, que ela tá perdida, porque obviamente quando ela fica perdida, o avô coloca tudo e todos atrás dela, e naquela altura ela já estava sendo noticiada em tudo quanto é lugar. Eles têm a ideia de tentar sequestrá-la para pegar uma recompensa com o avô dela depois. E o que mais me chocou nem foi isso. Tudo bem, na trama ficar uma coisa mais ação, uma coisa mais... Ai meu Deus, será que vão conseguir? O que será que eles vão fazer com ela? Mas o mais impressionante é o fato de dois homens estarem perseguindo uma criança aparentemente, visivelmente, super assustada, ruas lotadas de gente olhando, e ninguém achar estranho aquilo que está acontecendo. Então foi meio... O que tá rolando aqui? Achei meio furinho de roteiro também. Poderia ter tido, sei lá, eles irem para uma rua deserta, um estacionamento, um lugar onde não tivesse pessoas. Porque é muito estranho você ver dois homens correndo atrás de uma criança, uma menina, assustada claramente, e ninguém fazer nada. É estranho pra caramba. Mas uma coisa que me incomodou bastante era a correção excessiva das coisas erradas que a Emília tava falando, tipo Pajá, aí toda hora alguém corrigia. Eu acho que a primeira, segunda, terceira tá ok, mas quando fica o tempo inteiro, porque assim, se eles já perceberam que ela não vai deixar de falar errado, pra que ficar corrigindo? Então tava tipo, meio chatinho já. E uma outra coisa que eu tava observando nesse episódio, a ausência do Visconde é muito gritante. Porque o Visconde ele é tipo um protagonista, né? Emília, Visconde... E achei estranho ele não aparecer, mas pra falar a verdade, não me fez muita falta também não, a presença dele. E achava até meio chatinho quando ele aparecia. Não tem nada a ver com o ator, não tem nada a ver com o personagem, mas eu acho que naquele episódio os roteiristas acertaram em cheio em não ter o Visconde com aquela presença viva dele, como em outros episódios. Vamos ver o próximo, né? Eu tenho um probleminha também com o avô da Jajali, o ator que faz o avô da Jajali, o PPA. Eu não acho que ele demonstra a emoção necessária para o papel que ele estava interpretando, a emoção de rever a neta e tudo mais. Eu achei ele muito neutro em todas as situações. Não teve uma que eu vi e falei, nossa, ele está realmente emocionado, nossa, ele está realmente assustado. Então, assim, volto a dizer, gente, não é sobre o trabalho dessa pessoa. Pode ser que ele tenha trabalhos incríveis, que ele seja um ótimo ator, mas nesse, por exemplo,
não me cativou. E vocês lembram quando eu digo que eles precisam ir à cidade para salvar a Jajali, que até levam o Saci e a Yara e se transformam em mendigos e tudo mais para as pessoas não reconhecerem eles? Gente, tem uma hora que eu achei tão patético, mas tão patético, porque pra mim não existe nada mais patético do que colocarem um cachorro de rua vira-lata para ser representado por um cachorro de raça. É tipo muito patético. Porque todo mundo sabe, levantando agora aqui a bandeirinha da Luísa Mel, todo mundo sabe que cachorro de raça raramente são soltados na rua, são soltos na rua, né? E são muito mais fáceis de ser aceitos em novos lares. Agora, gente, um ponto muito positivo, mas mal explorado, mas de toda forma valeu a pena, independente do tempo que ficou, a volta do Príncipe Escamado. Porque depois de 2002 ele simplesmente some, ele não é mais citado, não é mais convidado a participar de nenhuma aventura. E daria para explorar sim a parte de roteiros, já que eles não estavam mais seguindo à risca os livros de Monteiro Lobato há muito tempo, estavam criando novas histórias assim como nos anos 70 e 80. Então daria para ter incluído ele em qualquer outra história a partir de um roteiro bom. A gente sabe disso. E ele volta em 2004 com o mesmo ator, novo figurino, inclusive, ficou bem legal o figurino dele e do Major Agarra. Só que ele aparece bem rapidinho, que é uma pena, mas pra nós, os amantes do Príncipe Escamado, que pena que ele apareceu pouco. Mas é um ponto positivo daqueles, assim, gigantescos. Principalmente para um primeiro episódio, nova dupla de Pedro e Narizinho, é bem legal para que a criança daquela época se familiarizasse muito mais com o que vinha assistindo desde aquela época, entende? E eu já tinha até citado lá no começo do vídeo sobre o Aramis Trindade estar no elenco desse episódio. Por que eu tô citando ele? Porque pra quem não sabe, no final dessa temporada, quem assume o Visconde até 2006 é o Aramis Trindade. Então é muito legal ver ele e o Cândido contracenando junto no mesmo espaço, e ele já à vontade com a turma do sítio. E a gente vai chegar no último episódio, mas enquanto a gente não chega, eu precisava falar sobre isso aqui, que ele mandou muito bem, o sotaque dele muito engraçado. É um personagem que eu manteria, por exemplo, no Arraial dos Tucanos, mas que bom que não manteram, porque depois ele teve a oportunidade de ser o próprio Visconde de Sabugosa, e tirou de letra. Eu achei o final do episódio muito justo, né? Não vou falar qual é, mas já deixo aqui claro que eu detestei o final da Amorzinho, porque ela estava tentando, junto com outro vilão, o Mike Navalha, eu sempre esqueço, pegar a Jajali para dar um fim nela, mas antes disso fazer com que ela levasse eles num lugar que tivesse ouro e tudo mais. E parece que o avô dela levou isso super de boa, por isso que eu falo, gente, como assim o avô vai levar isso super de boa? A mulher que eu amo acabou de tentar dar um fim na minha neta, que eu tô procurando há anos, e aí eu levo ela pra trabalhar pra mim? Ah, para, né, gente? Desculpa, mas é bem também fora de... desculpa. É bem fora de cogitação esse ponto a ser levantado. Mas, de resto, eu achei muito legal. Só do Amorzinho que eu acho que ficou meio breguinha. Agora, o que falar do gancho pro próximo episódio? Que é o Dance, né? Que tem a participação especial do Supla, da Vanessa Camargo. E o fim desse episódio é justamente ela, vestida de freira, fugindo de alguma coisa. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que será que tá por vir? Eu tô muito animado pra começar a assistir, mas não vou começar a assistir ainda porque eu quero esperar o aval de vocês desse vídeo. Eu quero saber se vocês gostaram desse formato de vídeo, dessa análise dos pontos que eu levantei. Por favor, levantem os pontos que vocês também acham necessários, os prós, os contras, concordem, discordem, porque é o espaço para isso mesmo, pra gente debater e conversar sobre isso. E acho que vai ser muito divertido se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Tanto pra mim quanto pra vocês, né? Mas antes de sair daqui, gente, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que já ajuda muito. E aproveita e já manda o link do vídeo pra aquele amigo seu que você sabe que adora essa temporada, que adora o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda não teve vontade ou curiosidade de assistir essa temporada de 2004. Então, quem sabe você não vai estar iniciando esse novo universo, né, digamos assim. E por hoje é só, fiquem bem, nos vemos na próxima. Até mais!